Pronto, acho que agora vai funcionar. Ok, vou trazer o pessoal para cá. Não sei o que houve errado. Um minutinho. Acho que agora vai funcionar. Tá, Isso. compartilhou com o pessoal. Passei pessoal, viu? Já passei pessoal. Tá, joia. Acho que vai começar a entrar. Não, vou aguardar aí um pouquinho. Tá chegando, pessoal? Aconteceu de aparecer a tela de alguma pessoa. Entrou Danilo, Paulo e Dani. Dani Soares. Agora é estranho porque está compartilhando a tela de outra pessoa. Verdade, não é minha. É a tela de Dani, está dizendo aqui em cima. Dani deve ter compartilhado a tela. Somente anfitrião. Pronto, eu já desabilitei. Boa tarde, quem está chegando aí. Boa tarde. Esperar mais um pouquinho o resto do pessoal solicitar. Écio, aproveitar que o pessoal está entrando, uma sugestão lá para as aulas, para as notas de aulas, quando você fizer. Porque eu estava acompanhando as aulas, tá? E sempre que tu citas o exemplo, seria interessante que você comentasse para a gente o que é interessante ver naqueles parâmetros do R, por exemplo. Então, acontece muito de você dar o exemplo, aplica isso no R, tá? Aí a gente tem um resultado, mas o que é que a gente deve prestar atenção? Certo. Isso é uma coisa que é importante para a gente, que fica faltando, sabe? Eu estou tendo sempre que procurar muito para poder entender o que é que a gente tem que procurar de dado. Mas aí, algum item específico, a gente tem um chat lá do Moodle, que aí você pode me pedir alguma explicação, porque agora eu não posso mais voltar atrás, né? E aí eu posso comentar em cima desses pontos que você achar que há alguma coisa a mais a ser comentada, tá certo? Usa lá o chat comigo. Eu tentei usar o chat já, mas eu acho que o chat ele só funciona se você também tiver online naquele horário. Não. Não. Porque eu coloquei lá e quando eu entrei de novo, ele não tinha registro do que eu tinha deixado escrito. Gabriela, que é outra aluna, mandou uma
3 mensagens para mim, uma delas, na verdade as 3 eram uma dúvida só, entendeu? Aí, além de ver no chat, eu recebi e-mail dessa dúvida dela. E aí respondi, depois ela perguntou outra coisa, eu respondi. Então, mesmo eu não estando online, eu recebo e-mail solicitando a visualização. Eu vou entrar lá novamente para ver o que está acontecendo, mas essa foi a única que eu recebi, entendeu? Você testa lá depois, manda um oi, né? Uma coisa assim. Pronto. Teste sim. Beleza. Essa aula de hoje, pessoal, vai ser mais rápida, são menos slides. Aí também não tem tanto problema de ter tido um pouquinho de atraso. Bom, gente, e os que não puderam participar, porque eu acho que o link que eu joguei estava errado, ninguém estava conseguindo conectar, não vão levar falta, né? Então o material vai estar no ambiente virtual e quem não assistir agora, eu estou preocupada com o horário também, né? Para não estender muito o horário, não sei se seria não sei. Da outra vez ele permitiu se estender um pouquinho mais, né? Foi. A gente segura um pouquinho para ver se todo mundo chega, né? Mas daqui a pouco eu acho que é melhor começar. E quem não assistiu não vai levar falta, porque aí foi um problema, não sei o que houve de erro. Tá gravando aqui, aí eu tenho que terminar de gravar, eu já carrego lá no Moodle, tá certo? Com o link eu acho que o pessoal pode entrar, né? Tem alguém Sim, eu já passei o link novamente, mas eu estou vendo que não tem, somos 5 ou 6, né, aqui. Givanildo quer falar? Quero, professor. Tirar uma dúvida. Aproveitar aí que está no intervalo. Quais são os exercícios que faltam para a gente entregar? São aqueles lá do R, né? Tem mais algum além disso? Só isso. Só isso, né? Obrigado. Nada. Tirar essa mão aqui. Vamos começar ou vocês querem esperar mais um pouquinho? Eu estava aí. Por mim, eu aposto. Por mim também. A gente pode colocar isso, Écio. Os que não conseguiram entrar, né, eles têm a justificativa que não conseguiram. Talvez, como tem uns que receberam e-mail, pode não ter entrado no zap, viu que a gente pode, no caso, não vale como a presença não será computada, vamos dizer assim, né? Porque o material, no caso, vai estar no ambiente, que é o mais importante, viu? Tá e aí bom. pode tocar. Deixa eu compartilhar a tela para a gente começar. Eu vou silenciar, porque senão minha cachorra vai atrapalhar. Então, vocês levantam a mão aí e aí. Mas teve mais uma pessoa que solicitou para participar. Deixa eu puxar isso aqui para o lado. Facilitar um pouco. Não era para cá. Para cá. Só para explicar que eu estou em duas telas, porque eu estou no computador acompanhando e eu estou sem webcam, então estou com o celular e o computador. Por isso que está aparecendo meu nome duas vezes. Não, sem problema.
maximizar aqui. Ah, droga. Desculpem. Esse negócio está andando sem minha permissão. Vou botar pequenininho aqui. Pronto, pessoal. Então, vamos lá. Aqui, essa aula de hoje, ela dá continuidade no material anterior, certo? Onde a gente vai estar falando sobre avaliação experimental e técnicas de desenho do experimento. Esse material está no capítulo 9 do Guia de Avaliação Ex Post, é o mesmo capítulo da aula anterior, só que uma seção diferente. E também tem alguma coisa que vale a pena vocês darem uma lida também no capítulo 3, né, do Handbook on Impact Evaluation, tá certo? Então vale a pena vocês darem uma olhada lá também. Antes da gente entrar no método experimental, é importante a gente entender que existem dois... Só aceitar aqui mais gente. Existem dois métodos de avaliação de impacto, certo? O primeiro é o experimental, que a gente vai ver hoje, e o segundo são os métodos não experimentais, que aí eu vou apresentar isso na aula seguinte, tá? A partir da aula seguinte. Então, no método experimental, você tem uma aleatorização. Mais uma pessoa entrando aqui. Ele é baseado na aleatorização da participação na política. Em geral, um método considerado como um método de referência, porque pode gerar... Agora o pessoal está entrando aos pouquinhos. Pode gerar um grupo de controle, né, com características que sejam observáveis e também características não observáveis, tá? Ou de difícil mensuração. E que sejam muito similares às do grupo de tratamento, que permite aí você tratar as diferenças nos indicadores de resultado depois que você fizer a intervenção como o seu efeito causal. Já nos métodos não experimentais, cada um desses métodos faz uso... Mais duas... Cada um desses métodos não experimentais faz uso de hipóteses que vão ser utilizadas para se construir um grupo de controle que venha representar o contrafactual desejado. Sendo essa aplicabilidade de cada um altamente dependente do contexto específico de cada política, certo? Então vejam que tem uma diferença do experimental para o não experimental. O experimental ele é considerado mais robusto, certo? Porém, na prática, a escolha de qual método que você vai utilizar vai ser ditada por uma série de fatores que incluem regras de elegibilidade, de seleção da política, a disponibilidade de recursos financeiros e também humanos, a escala da intervenção, o seu tempo de execução. Vejam, são vários fatores, né? E a existência também de informações sobre os participantes e os não participantes. Tá? Então, vamos lá entrar, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre o método experimental e depois, nas aulas seguintes, a gente vai falar sobre diversos métodos não experimentais. Então, no método experimental é onde entra essa questão da seleção aleatorizada ou da aleatorização. O elemento central para realizar essa avaliação de impacto que seja confiável é que você disponha de um grupo não afetado pela intervenção que vá servir como contrafactual para o grupo que dela participou. Então, uma forma
bastante robusta de contar com um grupo que represente bem esse contrafactual, ela fazer uma aleatorização da oferta de política para as unidades, né? Ou seja, indivíduos, comunidades, empresas, setores e assim por diante, que vão estar nesse público elegível. Quando for bem realizado, esse processo de aleatorização vai ser capaz de criar um grupo de tratamento e um grupo de controle cujas características observáveis e não observáveis sejam bem balanceadas entre eles. Você vai poder ter aí grupos muito parecidos, mas que são separados, né? O de controle para o de tratamento. Então, com esse balanceamento, o grupo de controle pode ser, então, considerado o contrafactual desejado, já que a única diferença entre os dois grupos passa a ser a exposição ou não à intervenção. A avaliação de impacto, que seja baseada, então... Deixa eu aceitar aqui o Weber. A avaliação de impacto, então, que é baseada nessa aleatorização, vai permitir interferir que quaisquer diferenças significativas nos indicadores de resultados entre os dois grupos sejam, sim, causadas pela intervenção. E é por essa razão que o método de seleção de forma aleatorizada é considerado aí o método de referência para a área, nessa área de avaliação de impacto. Eu estou aqui parando algumas vezes porque o pessoal está ingressando, tá, pessoal? Acho que vocês estão vendo aí, né? Então, usando o exemplo de capacitação dos empresários, que a gente tinha visto já, que são micro e pequenas empresas, na aula anterior, não sei se vocês estão lembrados, suponha que o número de... Só relembrando, né? Você estava pegando aí um grupo de empresas para fazer uma capacitação nelas, para ver se elas melhoram a sua produtividade, consequentemente, faturamento e nível salarial. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, um mecanismo para alocar os candidatos a essas vagas disponíveis seria através da realização de um sorteio, onde os que não forem sorteados não vão receber a oferta para realizar esse curso. E aí você vai admitir que o número de candidatos e vagas seja suficientemente elevado e vai se esperar que o grupo sorteado seja aproximadamente equivalente ao grupo não sorteado em todas as características. Tá? Então, e aí você vai levar em consideração tanto as características observáveis quanto as não observáveis. Então, você vai ter que esperar, por exemplo, que as características observáveis, como média de idade dos candidatos, composição por gênero, tamanho e produtividade das empresas em que trabalham, sejam similares entre os que foram e os que não foram sorteados. Então, dessa forma, você está tratando de forma aleatorizada. Na prática, então, essa escolha, essa semelhança, vai ser uma situação tão esperada nos experimentos aleatorizados que a comparação das características observáveis entre os grupos antes da intervenção vai ser comumente realizada como um teste sobre se a aleatorização foi bem implementada. Desse mesmo modo que, para as características observáveis, espera-se também que haja um balanceamento entre os grupos naquelas características não observáveis. Afinal de contas, não há por que esperar que somente um subconjunto de características sejam semelhantes entre os grupos antes da política ser implantada. Ou seja, você tem que ter tanto as características observáveis como não observáveis distribuídas de forma aleatória dentro desse sorteio que você vai fazer com os dois grupos.
Então, nesse exemplo em foco, o balanceamento nas características não observáveis vai se aplicar às habilidades de liderança e às motivações para se aprimorar conhecimentos gerenciais dos candidatos ao curso. Ou seja, isso aí é não observável. Estão entendendo, né? São características que são não observáveis. E uma vez que a aleatorização gera essa semelhança de características observáveis e não observáveis entre os grupos, e admitindo-se que todos os que foram sorteados participem do curso e que aqueles que não foram sorteados não participem, né, eles realmente não vão participar, são grupo de controle, não de tratamento, a simples diferença de produtividade média entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, após a intervenção, vai fornecer aí uma estimativa confiável do verdadeiro impacto de interesse. Então, embora essa aleatorização seja um método de referência na área de avaliação de impacto, ela não está livre de críticas, né, que a gente vai detalhar aí mais à frente. Uma das críticas é, por exemplo, de natureza ética, né? Lembre-se que a gente está avaliando políticas públicas, tá? Onde muitas vezes isso pode ser até um caso de determinar a sobrevivência daquela pessoa, né, com a implantação de uma política, né? Já que muitos questionam se é justo você negar a entrada a uma política com base em um sorteio. Como eu disse, pessoal, estou aqui aceitando o pessoal, então vocês têm um pouquinho de paciência, tá certo? Cadê? Aqui. Então, esse questionamento deve ser visto com cautela, né, por algumas razões. Tá? A primeira razão está relacionada ao fato de que há políticas para as quais os recursos físicos, financeiros, humanos que estão disponíveis não são suficientes para atender a toda a população elegível, certo? Em casos como esses, é comum que a seleção dos participantes seja realizada com base no usual critério de fila, onde só os primeiros que vão se inscrever é que vão entrar no programa. Só que, porém, um pouco de reflexão vai mostrar que esse critério não necessariamente é justo, já que muitas vezes os que chegam primeiro não são os mais necessitados ou motivados, e sim os mais bem informados. Eles tiveram acesso a essas informações de que a política iria estar disponível, que moram mais perto, né, do local da inscrição, ou até mesmo os que têm mais recursos. Sabe-se também que a entrada em muitos programas ocorre por critérios subjetivos ou arbitrários, que envolvem aí favorecimentos, apadrinhamentos de pessoas ou de grupos. Aqui no Brasil, então, é sempre um problema essa questão do apadrinhamento, né, e de favorecimento, como vocês bem sabem. Então, o método de seleção aleatória, se for bem implantado, vai contornar essa questão, já que vai permitir que os igualmente elegíveis tenham a mesma chance de participar da política. É claro que, ao reunir primeiramente os nomes dos elegíveis e posteriormente oferecer as vagas disponíveis através de um procedimento transparente de aleatorização, vai fazer com que esse método consiga assegurar uma igualdade de oportunidade e também de acesso a todos. A maior parte das políticas públicas, demanda tempo, orçamento e experiência gerencial para atingir um público-alvo. Então, nesse contexto, a aleatorização ela pode ser empregada
para sequenciar a ordem de entrada da população elegível, né, onde todos vão ter a mesma chance de entrar primeiro e os que não foram selecionados numa primeira etapa se tornam aí o grupo de controle. Tá? Então, tem aqui alguns exemplos, né, de literatura, vocês podem encontrar essas citações no livro, lá do Guia de Avaliação Ex Post. Então, muitos especialistas defendem que essas avaliações não devem impor como a seleção para a política será realizada, mas podem, sim, auxiliar a definir essas regras. Então, esse método de aleatorização vai oferecer a possibilidade de se empregar um critério transparente e justo de seleção de beneficiários. Então, para assegurar que as avaliações aleatorizadas sejam implementadas de modo ético, é necessário que dois aspectos sejam atendidos, né, como a priorização daqueles que possuem necessidades especiais e a transparência do sorteio. Caso você tenha grupos identificados com necessidades especiais que demandam priorização da política, esses não devem ser excluídos em nome da avaliação de impacto da intervenção. O problema é esse, né? Se você tiver muita gente que tem necessidade especial. Tá? Vou aceitar aqui mais um. No contexto em que o método da seleção aleatória é empregado, os membros desses grupos devem ser beneficiados sem fazerem parte da aleatorização. Quanto à transparência, é uma boa prática fazer uso de sorteios públicos após a inscrição, inclusive contando com a presença dos inscritos. Esse tipo de procedimento aberto e claro vai garantir que a seleção seja feita não só oferecendo chances de entrada iguais a todos, mas também evitando que os gestores de política sejam criticados por favorecimento a pessoas ou grupos. Isso hoje você pode usar, inclusive, formas de sorteios, né, pela internet, que vão tentar também diminuir até mesmo custos, né, de fazer com que todos estejam presentes. Então, o questionamento sobre se é ético utilizar um método de seleção aleatória deve ser também inserido num contexto mais amplo sobre o uso eficiente desses recursos públicos. Muitas políticas não têm seus impactos avaliados e seguem operando sob a suposição de que alcançam os efeitos desejados. Então, no entanto, a gente tem que reconhecer que só podemos ter confiança nos efeitos de um tratamento quando ele foi colocado sob testes com elevado rigor científico. Não é verdade? Você precisa realmente ter esse teste para poder separar os grupos, controle e tratamento, e saber que está aplicando realmente a política, aplicando esses recursos escassos na forma correta. Então, muitas vezes, políticas que são consideradas efetivas não mostram nenhum impacto ou até apresentam impactos contrários ao desejado após serem avaliadas com métodos robustos. Isso, sinceramente, não é difícil de se encontrar, né, resultados como esse. Tenho certeza que muitas políticas no passado, por serem mal montadas e mal conduzidas, se esperava que tinha uma avaliação positiva, mas depois que você fez o teste, um teste mais robusto, viu que não trazia esse impacto desejado. Então, vejam, aqui é mais um daqueles quadrinhos, né, do livro de avaliação ex post, onde faz um exemplo do uso da Loteria Federal para que você possa promover a aleatorização na política pública. Então, aqui, o Programa Brasil Mais Produtivo, né, é uma iniciativa do governo federal com o intuito de elevar a produtividade das pequenas e médias empresas. Vejam que tem a ver com o exemplo que a gente estava usando, né? Esse programa oferece consultorias, e a seleção da empresa participante é através de sorteio. Então, esse formato oferecido aí em edição especial de um programa do MDIC, né, da época, né, o MDIC hoje foi incorporado ao Ministério da Economia, não sei porque ele fica mudando aqui,
em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e executado pelo SENAI. Então, de acordo com a nota técnica do IPEA, responsável pela avaliação da política, existe aí um protocolo minucioso para o aproveitamento do sorteio da Loteria Federal para selecionar as empresas. Então, as empresas respondem a um questionário de linha de base, recebem um número sequencial entre 1 e 600. Esses números são atribuídos de forma estratificada, com base nas informações desse questionário e divulgados previamente ao sorteio. Então, o período de atendimento de cada empresa seria baseado no último algarismo, ou dígito das unidades, do primeiro prêmio do concurso da Loteria Federal da Caixa, que ocorreria após a divulgação dos números de registro de cada empresa, o que ocorreu. Caso o dígito sorteado seja par, as empresas com número de registro par são atendidas no segundo semestre de 2018 e as demais ímpares no primeiro semestre de 2019. O dígito sendo ímpar, ocorreria o oposto. Empresas com número de registro ímpar atendidas no primeiro semestre de 2018 e as demais com registro par no primeiro semestre de 2019. Então, antes do sorteio, a probabilidade de atendimento de qualquer empresa participante em cada semestre seria de 50%, não havendo aí interferência dos gestores ou avaliadores no período de atendimento. Havendo aí mais de 600 empresas interessadas, as que excederem ou que excederam constituíram uma lista de espera que poderia ser ativada ou que pode ser ativada no caso de desistências das empresas no segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019. Essa experiência serve como estímulo para a utilização de técnicas similares, né, com aproveitamento aí da Loteria Federal em outras políticas públicas. E por se tratar de um sorteio auditado, muito conhecido, você tem garantida a transparência e a lisura do sorteio com um custo baixo, né, baixíssimo, dado que os gastos referentes a auditorias e sorteios já estariam contemplados. Então, isso é um bom exemplo que pode ser replicado, por exemplo, aí para avaliação, né, de políticas diversas em diversos segmentos, né, inclusive essas que a Sudene pode também estar fazendo análise. Essa não avaliação rigorosa vai dificultar, então, averiguar se você tem desperdícios de recursos públicos, né, que poderiam ser empregados, voltar aqui, de modo mais eficiente, inclusive direcionados, né, aos mesmos objetivos. Então, em suma, essa discussão mostra que a crítica de que as avaliações de impacto aleatorizadas são antiéticas, ela deve ser inserida num contexto mais amplo. Então, capaz de considerar falhas decorrentes de seleção dos beneficiários em cenários alternativos e a realidade de implementação das políticas públicas, limitações territoriais e também orçamentárias, além de uso efetivo, eficiente dos recursos públicos, né, avaliados da forma mais robusta possível. Deixa eu tomar uma aguinha aqui rápida. O professor, apareceu para mim que hoje apareceu como sendo 40 minutos e que a aula estaria já no finalzinho. Eu não sei se apareceu para vocês aí. Estava no modo compartilhamento, deixa eu ver se ele dá a opção de prolongamento. Até agora não deu nenhuma notícia. Vou continuar. Bom, então vamos seguindo, né? Falta pouco, mas se interromperem, eu inicio uma nova reunião e mando para você, tá certo, Sandra? Ok. E aí a gente tem esse assunto hoje, tá bom? Tudo bem. Então, a gente estava... Opa! Como eu disse, está já acabando. Outra crítica
que existe nesse método da seleção aleatória é de natureza mais técnica, tá? E está aí relacionada ao cumprimento imperfeito do que foi estabelecido nessa aleatorização. É comum em avaliações de impacto aleatorizadas que uma parcela dos sorteados acabe decidindo não participar ou que parcela dos não sorteados encontrem uma forma de entrar no programa. Ou seja, é aquela, os sorteados, uma parte não quer, e dos não sorteados, uma parte quer e consegue entrar no programa. Então, essa não aderência à alocação estabelecida pela aleatorização deve ser considerada quando se estima o impacto dessa intervenção, pois é possível que a decisão de descumprir. Tá, você está chegando aqui no finalzinho. Pois, onde é que eu estava? É possível que a decisão de descumprir o resultado dessa aleatorização esteja associada a características não observáveis dos indivíduos, que estejam correlacionadas com os indicadores de resultados de interesse. Então, esse é o problema. Então, por exemplo, caso os menos motivados entre os sorteados desistam de participar, naquele exemplo das empresas, e se a motivação, que é um aspecto difícil de se observar, vai influenciar o indicador de resultado, aí se reintroduz o viés de seleção, que pode contaminar a identificação desse impacto de interesse. A reintrodução do viés de seleção nesses casos, pode ser corrigida com o uso complementar de outros métodos que vão ser abordados mais adiante. E aí tem um exemplo de avaliação de impacto com aleatorização, né? Eu acho que esse é o nosso último slide, para a gente terminar. E aí vamos ler aí para entender melhor. Essa avaliação de impacto com base em experimentos aleatorizados tem crescido muito, né, graças a Deus, nas últimas décadas em vários países. O Brasil vem aderindo a essa tendência e um dos exemplos é a avaliação dos efeitos de creches financiadas com recursos públicos na cidade do Rio de Janeiro, né, sobre isso, o impacto sobre o desenvolvimento infantil e a inserção dos membros adultos do domicílio das crianças no mercado de trabalho. Olha que importante. Então, em 2007, explorando a existência de excesso de demanda pelas vagas desse conjunto de creches na cidade, foi utilizado um mecanismo de loteria para ofertar as vagas disponíveis às famílias. No ano seguinte, houve uma pesquisa com cerca de 3.800 famílias, onde aproximadamente metade delas foi sorteada para o grupo de tratamento. Então, essa publicação aqui de Atanásio reentrevistou uma parte dessas famílias em 2012 e 2015, com o objetivo de avaliar os impactos de médio e longo prazo dessas creches. Apesar de não ter havido uma aderência completa ao que foi estabelecido pela aleatorização, a comparação dos indicadores de resultados entre os grupos inicialmente sorteados e não sorteados permitiu estimar o efeito da oferta das creches sobre os indicadores de resultados de interesse. Esse efeito foi denominado de efeito de intenção de tratar, pois mediu a diferença dos resultados entre as unidades para as quais o tratamento foi ou não foi inicialmente oferecido, né, o grupo de tratamento e controle, respectivamente, sem levar em consideração se as unidades de qualquer um dos dois grupos de fato participou da intervenção. E aí, interessante, os resultados do estudo mostram que, vários anos após essa aleatorização, houve um impacto positivo sobre uma série de indicadores de peso e altura das crianças. Peso e altura das crianças, né? O estudo, no entanto, não detectou um diferencial estatisticamente significativo sobre indicadores de desenvolvimento cognitivo das crianças. Em relação à inserção dos adultos no mercado de trabalho, o estudo detectou uma melhora em uma série de indicadores para os cuidadores das crianças, né, pais ou avós, tais como aumento da ocupação e da renda mensal. Veja que importante, né, a aplicação dessa política de creche, né, e dessa comparação do grupo de tratamento com o grupo de controle.
Um outro exemplo de estudo que emprega esse método é o de Bruns, Costa e Cunha, 2018, que avalia um programa educacional que ofertou assistência pedagógica às escolas de ensino médio no Ceará, lá em 2015. Os impactos dessa oferta do programa ao grupo de tratamento foram positivos sobre uma série de indicadores pedagógicos e de aprendizados dos alunos, né? Então, assim, cada vez mais importante você utilizar a aleatorização. É importante, vejam nesse exemplo, a demanda era maior do que a oferta. Então, por conta disso, a questão ética não foi tão problemática assim, né, já que provavelmente famílias não iriam receber o apoio das creches. E aí você pôde fazer, por meio de sorteio, a separação dos grupos de controle e de tratamento. E aí as questões não observáveis ficaram também distribuídas de forma aleatória e você pôde, posteriormente, medir os impactos a médio prazo sobre o crescimento, né, o desenvolvimento das crianças de peso e altura e também da colocação no mercado de trabalho dos cuidadores dessas crianças, já que elas puderam estar liberadas para ir trabalhar com as crianças na creche. Veja a fundamental importância de programas como esses e, claro, de você conduzir uma avaliação que possa comparar efetivamente os impactos de uma política como essa para a população. Então, com isso, a gente termina a nossa aula de hoje, né, o último slide. Tá? Felizmente, ficamos aí dentro do tempo do Zoom, né? Teve pessoal aqui que entrou no finalzinho ou estão entrando novamente. Eu vou, como você falou, Sandra, eu estou gravando essa aula e aí vou disponibilizar lá no Moodle, né, para que o pessoal... Isso, ok. A gente teve aquele probleminha, né? O link ficou errado, a gente entrou no canto e, na verdade, era em outro. Mas eu estou vendo que está quase todo mundo aqui, pelo menos tem uma média de 22 alunos, né? Tá, somos 24, né? Dentro do ambiente. Tem 25. Então, 25, né? Isso. Então, quem não pegou o comecinho, o material vai estar lá no... Vou aproveitar, já que está todo Agora, mundo, para dar um recado importante, tá? Sandra, eu vou passar para você o e-mail que eu recebi do fabricante de software lá do Stata, para que você possa ir, porque só pode ser de grupos de 10 em 10, eu queria que você administrasse com o pessoal, para que fossem se cadastrando de 10 em 10, para receber a licença temporária gratuita lá do Stata, tá certo? Então, pessoal, vai ser através de Sandra, eu vou encaminhar para ela, vou conversar com ela, explicando direitinho como funciona, e ela vai administrando isso com vocês, tá certo? Então, todo mundo aí... Ok, tranquilo, tudo certo. Tá bom. Então, é isso. Bom feriado para todos. Esse fim de semana eu vou preparar a parte dos métodos não experimentais, e aí, aos poucos, eu vou soltar lá no Moodle para que vocês possam ir acompanhando. E depois dos métodos não experimentais, aí vem os métodos de equilíbrio geral para avaliação de políticas públicas, que é o assunto seguinte. E assim a gente vai completando nossa carga horária. Tá certo? Bom feriados a todos. Aproveitem aí. Dia das Mães. Né? Igualmente. Tá certo? Alguém tem alguma pergunta para fazer ao professor? Aproveitar esse momento. Acho que não. Acho que não. Tem lá o chat também, que o pessoal pode se comunicar comigo. Eu recebi algumas comunicações, foi mais da... Aqui, tem o pessoal escrevendo também. Daniele dizendo, excelente, o Felipe ter conseguido entrar hoje, ainda bem. Se você viu os dados do Covid no CRAN, disponibilizando dados. Compartilha aí, manda para a Sandra para me encaminhar o CRAN, exatamente, estou lembrado. Eu vou te dizer, lá no R, você tem os pacotes que você pode instalar. E o repositório oficial é o CRAN.
Ah, No CRAN, o pessoal fez um pacote chamado Covid, que você consegue pegar os dados em tempo real de todos os países, de região, você consegue trabalhar bem isso. E aí, se você, de repente, quiser pegar dados brutos de uma coisa bem atual, lá você consegue bem fácil. É Covid-19 o nome do pacote. Basta instalar lá. compartilha no grupo e aí pede para a Sandra. Aí Sandra me envia, né, Sandra? Isso. Tá ótimo. Boa. Eu passei batido nessa. Eu tenho acompanhado de outras fontes, né? Mas tem muita gente trabalhando nesses dados, tentando prever o que vai acontecer. Inclusive, eu estava vendo um que é um grupo de estudantes lá de Singapura, estudantes assim, de PhD e tal, e eles estavam prevendo que no Dia dos Namorados haveria uma redução de 99% da pandemia aqui no Brasil. Ou seja, que as pessoas poderiam comemorar o Dia dos Namorados em bares, restaurantes, assim por diante. Mas aí no dia seguinte já aumentou para o dia 18 de junho. E se for olhar hoje, eu acho que já deve ter aumentado um pouquinho, porque a análise vai sendo alimentada, né, à medida que os dados são atualizados. Felizmente é algo que a gente ainda vai sofrer um pouquinho, né? Interessante, Écio, porque por essa função você pode até selecionar países que têm a curva parecida, né, se você usar os recursos tentar prever o comportamento de acordo com o que está sendo feito. É interessante. Eu acho que gera um trabalho bem consistente aí para avaliação do impacto. E também com a distribuição, né? Se é a distribuição normal, que quadrado, e assim por diante. Tá joia, foi ótimo. Então, pessoal, novamente aí, bom feriado para vocês, né? E a gente vai se falando. Um abraço a todos. Vamos Um encerrar. feriado aí para todo mundo também. A gente também está no grupo. Eu acho que o professor Écio, eu vou colocá-lo também no grupo, porque né, eu não sei porque não estava, mas aí vai estar no grupo também, para de qualquer maneira acompanhar, tá ok? Tá joia. Talvez eu não me comunique tanto porque é muita coisa. Não, tá tranquilo, não precisa se comunicar, não. E também assim, é uma opção, se você também achar que tem muito grupo que está envolvido, também não precisa entrar, né? Eu vou lhe passando as informações. Tá joia. Tá bom, então. Obrigado, Sandra. Um abraço a todos. Até mais.